Senhoras e senhores, boa noite. Que bom tê-los aqui. A plateia mais bonita que eu conheço. Isso é um amigo meu que faleceu, ele fala assim: espírita é a plateia mais bonita que tem. Só espírita não tem um feio, é tudo gente bonita, alegre, transmite coisas boas. Então, boa noite para vocês. Boa noite. Vamos aos recados rapidinhos, porque a gente sempre tem que dar os recadinhos para não perder o costume. Nós temos aqui, o nosso presidente já me passou aqui rapidinho algumas recomendações, e por acaso eu já esqueci tudo, viu? A primeira era que você fosse sucinto. A primeira é que eu não falasse quase nada, se desse boa noite tem que encerrasse, mas é assim mesmo, eu costumo falar muito, eu sou filho de baiano é assim, tudo medindo a política, eu gosto de falar muito, mas não tem problema. Vocês sabem que nós fazemos o curso online da doutrina espírita, fazemos também ao vivo, aqui estamos já voltando a fazer e contando com a presença das pessoas que queiram realmente estudar a doutrina espírita e se aprofundando cada vez mais e conhecendo realmente a verdade que a doutrina espírita nos dispõe, nada de cima para baixo, mas livremente para a gente poder discutir, trocar ideia com os palestrantes, com os facilitadores. A gente pode discutir, mas eu não entendo isso, por que pode ser assim, e a gente vai tendo essa possibilidade de realmente se sentir bem e descobrir a verdade que a doutrina espírita nos propõe. É importante que vocês façam isso. Alguém tem livros espíritas em casa? Levanta a mão para mim, só para saber. Livros espíritas. Então, vocês leem de vez em quando antes de dormir, sim ou não? Que bom, viu? Mas eu fico tão feliz. Então, continue, vocês vão começar amanhã novamente as aulas da doutrina espírita. Vai ser online ainda, né? E ao vivo vai ser quando? A partir da terça-feira que vem? Normalmente as minhas aulas são híbridas. Eu venho para cá e a gente faz. Tá bom. Isso aqui é o cara, hein? Isso é muito bom. Nós. Qual é a outra? Eu falei para você que tinha esquecido, eu esqueci. A rifa. Eu não gosto de dar esse tipo de informação, mas aí nós temos uma rifa de R$10 o número, então faltando quantos números? Só 20. 20 números, é um processador, uma centrífuga que você faz suco, faz detox, faz tudo novinha, né, Zé? Tá na caixa? É usada. Usada? Não, falando sério. É usada, tá? Mas vai com a energia das atividades. Vamos fazer uma rifa de negócio usado? Só espírita mesmo fazer. Sim, mas a gente conta com a paciência e a vontade das pessoas que estão aqui. Mas olha, uma pessoa não sabia usar e resolveu dar. Ela não sabia apertar os botões, não sabia fazer o negócio. Está novinha para vir da verdade. Baixa a quilometragem. Se for esse carro está com 10 km rodando. Vai com manual e tudo. Então é isso. E só uma rapidinho aqui para vocês. Vocês lembrem, eu acho que vocês nem sabem ainda. Ele falou, você não vai falar disso, eu vou quebrar o protocolo. Dia 20 de setembro nós vamos fazer um almoço beneficente na instituição assistencial EMEI, que serviu as dependências dela para que nós possamos fazer um almoço beneficente. Você já ouviu falar da instituição assistencial EMEI, lá na Palmeira? Abre o coração para ajudar, dê um refeitório, o pessoal de lá vai ajudar a gente a fazer um almoço bem legal no domingo. E vocês, por favor, compareçam. Esse evento não é brincadeira, não. Tem 3 objetivos. O primeiro é arrecadar fundos para mantermos umas cestas básicas que nós temos de 15 famílias, talvez até o fim do ano se a gente arrecadar legal, se a gente fizer como está na nossa previsão. Segundo, para vocês confraternizarem, para a gente se conhecer melhor, conversar. A gente tem feito umas 2 noites da pizza com 20 pessoas, 10 pessoas, sempre os mesmos, quase voluntários. A gente gostaria muito de ter vocês juntos. Olha que bonito a nossa sala hoje. Está bonita mesmo, falando sério. Bastante gente interessada, gente que veio aqui para aprender, para passar uma noite mais tranquila. E é isso que a gente tem seguido na doutrina espírita. E realmente funciona, a gente sai daqui melhor, sai daqui mais alegre. Então, por favor, segunda-feira que vem, venham sempre, compareçam
pessoas amigas que vocês acham que precisam ficar no mesmo diapasão nosso. Isso é importantíssimo para casa, porque a gente tem que trabalhar mesmo, é isso que a gente tem que fazer. Depois, aos poucos, vocês vão se oferecendo para o trabalho. Eu quero estar nesse da classe, eu quero dar palestra, eu quero substituir aquele gordinho para gente ficar lá na frente. Pronto, ótimo, mas tem que vir para cá. Aí a gente chegou, esfriou, a gente não vem. Está no calor, a gente não vem, não, a gente tem que vir. Aí isso a gente não vê, às vezes falta, porque tem espíritos que não gostam da gente, não quer que a gente venha. Não, vamos quebrar o carro dele. Quando vai chegar uma visita na hora que você está saindo. É sempre às vezes ele fala para mim, desculpa, você vai ficar aí até eu chegar, tá? Eu tenho um centro espírita aqui, ele vai embora para o centro espírita. Eu quando comecei, eu fiz isso umas 2, 3 vezes. Então, desculpa, mas agora não sei, se não avisou que vinha. E a gente não pode faltar que esse compromisso é importantíssimo para nós, para a nossa saúde mental, para a nossa alegria, para a nossa maneira de viver mais feliz. Tinha até um guru lá, vocês estão falando muito, para cortar, né? Tem uma guru lá no Centro Espírita Obreiro do Senhor, chamada Dona Nilce Soares Moura de Carvalho. A Dona Nilce sempre falava para a gente, vocês cuidem da parte material, porque cuidem da parte espiritual, que material vem. Olha só. Primeiro nós temos que estar bem espiritualmente tranquilos, harmonizados, felizes, para podermos nos doar, para podermos fazer coisas importantes. Esse material vem, em sequência. Você estiver desequilibrado, nada funciona legal. Isso é um lembrete, só que segue na minha vida, era uns 30 anos esse lembrete da Dona Nilce, e eu sempre penso nisso. Eu rezo antes de dormir, toda noite, vocês rezam? Meu Pai do céu, o que é que eu fiz de bom hoje? O que é que eu não fiz? O que é que eu posso melhorar amanhã? Como é que é? Eu estou indo bem? O que é que eu preciso melhorar? E aí vai bem e está dormindo. Mas é isso mesmo, pessoal. Foi um prazer falar esse pequeno preâmbulo aqui antes que ele me ficar perto de novo. E pedir para vocês, pode deixar o meu sim? Para a gente mentalizar a figura do Mestre Jesus. Elevar o nosso pensamento a Deus e dizer a Ele, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação, Pai. Livra-nos de todo mal. E assim seja. Então, assim já preparados para ser palestra, vamos receber o nosso amigo, palestrante,
vai ter música. Né? O musicano, infelizmente, não pode se apresentar. A Elisete está se recuperando de uma cirurgia e também é aniversário dela hoje. E aí sobrou para mim falar sobre o Dia dos Pais. E a gente vai falar sobre o Dia dos Pais. Domingo que vem. O pai é uma figura interessante, né? Que todos nós temos pai. Não existe filho de chocadeira. Mas todo mundo lembra da mãe. Vocês já viram? Dia das Mães é presente para a mãe, para a sogra, para a namorada, para não sei o que. Dia dos Pais, o que a gente ganha? Par de meia e lenço. Era o presente do Dia dos Pais normalmente. Meu pai não precisa de nada. Mas, brincadeiras à parte, normalmente é isso que acontece. A gente vai falar do Dia dos Pais, a importância do pai. A comemoração, temos duas datas, né, principais do Dia dos Pais. A primeira, quando foi criada nos Estados Unidos, comercialmente. E aqui também o Dia dos Pais foi criado para um efeito de comércio. As vendas estavam ruins, né? E quem trabalha no comércio de confecção, de roupa, calçado, sabe que o mês de julho e agosto é um mês de entre-safra, né? Inverno, já vindo para o verão, e os estoques estão abarrotados. Então precisa botar para fora, precisa fazer uma promoção. E aí lembraram do quê? Do pai. E começaram a fazer o Dia dos Pais. Mas a gente vai procurar dar um enfoque um pouquinho diferente do Dia dos Pais. Vamos esquecer os presentes por enquanto e vamos falar de um assunto um pouquinho mais sério. Dia dos Pais. A gente vai olhar a paternidade não apenas como um papel social ou biológico, mas como uma missão, a missão espiritual e um reflexo do amor de Deus. Por que missão espiritual? Quem estuda um pouquinho da doutrina espírita já ouviu nas aulas sobre a reencarnação. Nada acontece de graça ou por acaso. Os nossos filhos não vieram por acaso. Nós não viemos por acaso na vida dos nossos pais. Tudo é programado. Existe uma aceitação, existe não vou dizer um acordo, mas existe uma preparação para que o filho chegue na casa do casal. Não vem através da cegonha, né? Isso a gente já sabe, mas vem através de uma preparação, vários encontros antes, de uma programação e tem um objetivo. Às vezes, um objetivo de acerto de contas. Temos aí, normalmente, existe uma dificuldade de um relacionamento pai e filho. É muito raro a gente ter um pai e filho muito ligados. Depois acabam se ligando, acabam se perdoando, mas normalmente existe um conflito. A mãe é sempre mais amorosa, sempre tem uma aceitação maior. Então, é uma missão espiritual. E funciona mais ou menos assim, né? Esse encontro acontece antes da vida encarnada. A gente aceita todos as necessidades de cada um e vem os filhos. O Dia dos Pais também costuma ser uma data de celebração. Além do comércio, né? Mas também pode ser um dia de saudade, um dia de reconciliação e um dia de reflexão profunda. Não tem, né? Hoje a gente não tem mais, né? Na televisão eu fico, às vezes até vendo e tentando achar alguma coisa que lembre da minha geração, tinha um passado mais televisivo do que hoje, né? Existiam comerciais do Dia dos Pais fantásticos, né? O Boticário normalmente lança um ou outro bem mais chamativo. Esse ano não me recordo de nenhum. Mas o Dia dos Pais é um dia complexo. Celebração, né? É o dia que a gente consegue fazer uma refeição em família, junta filhos, junta pai, junta avô, aquela família
também pode ser um dia de saudade. Por que saudade? A grande maioria de nós já não tem os nossos pais juntos. Então é um dia de saudade. Um dia de reconciliação, né? Porque a gente está emotivo. E a gente sabe que a gente veio, convive para que tenha um acerto de contas. Então é um dia de reconciliação também. E é um dia de reflexão profunda. Quem não tem mais o pai junto com ele, não precisou se fazer essa reconciliação, é um dia de reflexão. Como eu vou tocar a minha vida? Qual o meu objetivo como pai? Estou sendo responsável como pai? Estou fazendo realmente o meu papel de pai? Porque o papel de pai é muito importante. A missão espiritual de um pai na Terra. A gente fala muito de pai, né? Pai é aquela figura, às vezes mais dura. Tem os pais que têm muita disciplina, mais rígidos. Mas a missão principal do pai, de nós pais, né? Nós pais, avós, é orientar esse espírito que veio para nós como um filho. E às vezes como um neto, né? Às vezes a gente acaba convivendo tanto com os nossos netos que a gente acaba se tornando pai, suprindo a figura do pai. Às vezes um pai ausente ou um pai que deixou a casa, a gente acaba assumindo isso. Essa é a nossa missão. Exatamente isso, né, que eu estava falando. A gente se programa antes de vir a encarnação, e quando vem, a nossa obrigação como pai não é deixar herança, não é deixar fortuna, não, é simplesmente orientar, fazer com que esse espírito veja o caminho do bem e se mire em nós um exemplo. Então as atitudes nossas como pai representam muito na cabeça dos filhos, ou no dia a dia dos filhos, porque nós somos o exemplo. E às vezes atitudes pequenas marcam muito os nossos filhos. Vou contar uma particularidade, já contei isso em algumas palestras. Muito antigamente, acho que vocês, a maioria aqui, não conheceu o supermercado Eldorado, né? Ali na Rebouças. Era um mercado que foi um dos primeiros mercados a ser um hipermercado, e o pessoal adorava lá fazer compra, né? Eu sei que as nossas mulheres aqui presentes não gostam desse tipo de coisa, mas a minha gostava muito de fazer compras. E ia para esse mercado, e aproveitava e fazia as compras. E a minha filha era pequena. E passando as compras e tal, era um dia de frio, e ela passou o caixa com as mãozinhas no bolso. Então, com a mãozinha no bolso. De repente, depois que passou do caixa, ela tira um vidro de esmalte. Como é que você pegou? Você trouxe esse esmalte? Não, pai, eu achei. Estava ali, fora, né, da gôndola do esmalte. Estava no meio do arroz. Eu falei, não, isso aqui, tudo que está desse caixa para trás, dessa senhora para trás, a gente tem que pagar. Agora você vai devolver. Não, você não vai devolver, você vai passar. E as filas eram monstruosas. Era tipo fila do Extra no Natal. Você vai pegar a fila, você vai passar no caixa e vai falar para ela, olha, eu peguei sem querer, estou vindo para pagar. E isso foi feito. Chorou, né? Como toda criança, porque repreendido. E passou, nunca mais se comentou sobre isso. E um belo dia eu estou vendo minha filha conversar com a minha neta. A maioria de vocês conhece. Falando exatamente sobre isso. Isso me marcou. Então eu aprendi que no supermercado, tudo que está do caixa para trás eu tenho que pagar. Então isso foi uma responsabilidade. Veja o exemplo. A responsabilidade nossa, talvez na época não era nem seguidor ou praticante da doutrina espírita, mas é uma conduta. E o exemplo marca. Isso é muito importante. Os desafios diferentes da
paternidade sem laço de sangue. Às vezes já houve muito, vê muito essa atitude por mães, né? As mães que adotam 2, 3, às vezes uma mãe solo, vai junto, aquele monte de criança, cria todo mundo junto. Mas existe o pai também, sem ser um laço de sangue, sem ser o pai biológico. Às vezes o padrasto, que acaba mudando a vida de uma criança, ou às vezes ele não é nem pai, mas ele acaba formando um laço de amizade e vira um exemplo para uma determinada criança. Então isso é muito importante para a gente. É assim que funciona, né? É esse homem que acaba abraçando vários filhos que não são dele, biologicamente, mas acabam se transformando espiritualmente. Perdoar e reconciliar. Isso é fundamental para a gente. A gente sabe que o maior desafio que nós temos é dentro dos nossos lares. Vou mentir? Quem nunca teve um atritozinho com o filho, filha, né? Aquele mais desligado, aquele mais necessitado, e a gente tem que perdoar e fazer tudo para que se conseguir. Um grande exemplo é a parábola do filho pródigo. Não podia falar do dia dos pais na casa espírita sem falar de evangelho. Todos conhecem a parábola do filho pródigo? Todos? Qual a atitude desse pai? Ele perdoou. Deu, né? Não era muito comum naquela época, como não é hoje, né? Não sei se vocês lembram. O filho mais novo pede o quê? A parte dele na herança. Como o nosso amigo aqui sabe muito bem disso, né, doutor? Não existe herança de pai vivo, né? Mas ele exigiu a parte dele da herança. E o pai simplesmente deu. Isso vem o quê? A experiência que esse filho vai ter. Aí ele volta quebrado, né? Perdeu tudo, festa, tudo, e o pai perdoa. E qual a atitude do irmão, vocês lembram? Do irmão mais velho? Como é que é? Ficou? Porque ele trabalhava muito, e aí o outro saiu, perdeu tudo e volta e vai fazer uma festa. E essa atitude é normal? Né? A gente pensa na atitude. Ele ficou bravo. Mas ele tem razão, né? Porque o outro pegou a grana, foi para a festa. Só que ele não teve coragem de sair debaixo da asa do pai dele. Mais corajoso foi o que saiu, acabou perdendo tudo, mas ele ganhou a experiência. E acabou ganhando o perdão do pai. Isso é muito importante. A saudade e a continuidade da vida. Falei aqui que é um dia de saudade, né? Dia dos pais. E às vezes a gente deixa acontecer a vida, né? A vida vai levando, a gente vai protelando, e quando a gente vai tentar se acertar com o nosso pai, não deu mais tempo. Ele foi embora. E aí a gente fica com a mágoa. Podia ter feito, devia ter feito. Só que a vida continua. Alguém tem dúvida de somos espíritos eternos aqui? Eu vou perguntar, todo mundo vai falar que não, né? Mas existe dúvida. E como a gente pode fazer esse perdão sem ele estar presente? Pode ser feito? Claro que pode. A gente não faz oração, como alguns comentou, a gente ora todos os dias, não ora? Na grande maioria. Uns começam no Pai Nosso e terminam no Amém no dia seguinte. Mas a gente pelo menos tenta. E a gente pode pedir perdão à distância. E esse perdão chega lá. Como as nossas preces são ouvidas, o nosso pedido de perdão também chega. O nosso pedido de acerto também chega. E não se esqueça, nós somos espíritos eternos e vamos reencarnar várias vezes. Situações diferentes. Então,
a única pessoa, ou o único ser, é o único ser que a gente não lembra para o segundo domingo de agosto. A gente lembra do Pai encarnado, do desencarnado, do presente, do shopping lotado, e esquece do nosso Pai. Ah, porque a gente não tem intimidade com Deus. A gente tem uma dificuldade muito grande de imaginar Deus. Às vezes a gente faz até uma confusão, né? Já ouvi várias vezes. Não, porque Jesus é Deus. Vem daquele conceito que a gente tinha do passado, da Santíssima Trindade, né? Deus, Jesus e Espírito Santo. São pessoas independentes. O que é Deus? Vou perguntar para cada um de vocês. O que é Deus para cada um? Não vou querer resposta. Mas pensa. O que vocês imaginam Deus? Aquele senhor barbudo, iluminado, quando eu era seminarista, tinha lá um triângulo, um olho dentro que dizia que era Deus nas paredes das igrejas. Então, que é Deus? O que vocês imaginam ser Deus? Jesus nos ensinou que Deus é nosso Pai. Eu não nasci no Pai Nosso, que todos vocês conhecem, acabou de ser proferido, mostrando que nós temos que ter proximidade com Ele. E a gente não tem, né? A gente tem uma cerimônia terrível para falar com Deus. Vocês têm cerimônia para falar com os pais de vocês? Eu tinha. Para nós, espíritas, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Kardec não perguntou como é Deus? Ele perguntou o que é Deus? E a resposta dos Espíritos foi: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é o Criador. Nos criou, nos fez com a maior boa intenção do mundo. E nós, às vezes, desviamos do caminho, né? Mas com o Criador distante, a doutrina espírita nos ensina que Deus é nosso Pai divino, soberanamente justo, bom e misericordioso. Alguém duvida? Mas a gente não aceita quando a gente tem um revés, né? A gente não entende quando a gente passa por uma dificuldade. A gente esquece de agradecer. E aí vem o filho dele, no Evangelho, tem uma passagem que fala de perdoar os nossos inimigos. Porque eles aparecem nas nossas vidas. Se Deus é bom, o Criador vai afastar. E a gente tem que agradecer e perdoar. Por quê? Porque senão a gente não evolui. Vejam como Deus é bom, divinamente justo, bom e misericordioso. O amor de Deus não faz distinção. Ele não pune por vingança, mas educa através das leis naturais e da lei de causa e efeito. Nós criamos os nossos problemas. 90% dos nossos problemas são criados por quem? Por nós mesmos. Mas a gente culpa o obsessor, a gente culpa o gerente do banco, a gente culpa o outro que não viu o farol, a gente não assume. Bom, por que não assumir? Tudo é lei de causa e efeito. Se eu fizer algum excesso hoje, meu corpo vai responder amanhã. Se eu fizer uma caridade hoje, o universo vai responder amanhã. Se eu fizer uma maldade, da mesma forma. Então as leis naturais são importantes. Está lá no Livro dos Espíritos, no final. Somos tratados exatamente iguais. Todos nós recebemos a mesma liberdade, o mesmo livre-arbítrio e a mesma bênção do Criador. Exatamente igual. Não existe diferença. Um é verde, outro amarelo, outro preto, outro branco. Não. Todos nós somos iguais para Deus. Então aproveitemos isso. E a mensagem aos pais?
Antes da mensagem dos pais, agora você já leu, então vou falar. Ser pai é uma oportunidade sagrada de crescimento pessoal e espiritual. Que os pais terrestres busquem inspiração no Pai Celestial para a luz do Filho pródigo. Perdoe sempre. Para educar com amor, firmeza e paciência. E para encerrar, eu recebi hoje uma dica, né, do Elcio, uma historinha de um pai caminhando com o filho. Estavam eles caminhando de mão dada e o filho virou para o pai e falou: pai, sabe que você, eu acho que você é o cara mais forte do mundo? O pai ficou todo orgulhoso. Pô, legal, que bom, né? E aí continuaram caminhando. Aí nisso o pai falou: pô, tem uma coisa errada, né? Mas por que você me acha o cara mais forte do mundo? Porque sabe, mesmo quando você chega para a mamãe e pergunta da chave do carro, ela diz para você onde está, quando eu tenho algum problema e eu pego na sua mão, eu fico tranquilo. Por isso que eu acho que você é o pai, você é o cara mais forte do mundo. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Quando a gente sentir medo, insegurança, tristeza, mágoa, pega na mão. Jesus já disse que Deus é nosso Pai e Ele não nos abandona. Para vocês dizerem feliz Dia dos Pais para quem é pai de pet, pai postiço, fiquem todos com Deus e sejam muito felizes. Obrigado. Mas eu vou pedir licença para o presidente para falar 2 minutos sobre uma mensagem que eu recebi no dia que minha esposa estava sendo velada no local lá do velório. E a dona Luiz, que eu sempre falo dela, ela me trouxe isso. Eu gostaria de falar para vocês que já tem os pais falecidos, como eu tenho também, com 79 anos, não podia meu pai estar vivo ainda, coitado. Mas tem gente que pode estar aqui, que teve pai recentemente falecido, coisas assim. E a dona Nilce me trouxe para me acalentar. E nós, como espíritas que acreditamos na existência da vida após a morte, nós temos que saber que isso é verdade, sentir isso e não sentir tristeza. Eu sinto saudade da minha esposa, mas não sinto tristeza. Eu sei que ela está bem, eu sei que ela está plano, está fazendo outras coisas. E a história, a mensagem é assim, rapidinho. Um naviozinho vai no mar, se engranda as águas do mar e vai indo, vai diminuindo de tamanho, chega lá no fundo, no horizonte, ele vai, sobe e você não vê mais o barquinho. E as pessoas que estavam aqui vendo o barquinho indo para lá falam assim: nossa, ele se foi, será que afundou? Será que teve algum problema? Do outro lado, tem umas pessoas dizendo: oh, lá vem o barquinho, lá vem chegando gente mais amiga nossa para cá, recebendo os espíritos que foram para lá. Seria o que acontece com a gente com eles. E cara, simplesmente a gente muda de plano só. O Augusto da Agostinho diz bonitinho isso aí, né? Isso é verdade. Sumiu, não desapareceu. Continua a jornada em outros lugares que tem gente esperando. E o Santo Agostinho falou: ó, eu desencarnei, mas não quero que ninguém faça nenhuma coisa para mim, dizer que eu era bonzinho, me trate do mesmo jeito que eu sou, brinque, fale comigo sem nenhuma cerimônia. Só tem uma diferença: vocês são um plano aí embaixo na terra, eu tenho um plano celestial só. E é isso que nós temos que ver no Dia dos Pais, que a gente tem pai, não fique com aquela musiquinha do Jacó do Domingo, aquela mesa tá faltando, nada disso aí. Tá alegre, meu pai era um cara bacana, legal, vamos comemorar com meu pai, acabou. E saber que é assim mesmo, e a gente sente saudade, mas não devemos sentir tristeza. E a saudade, só para encerrar, é o amor que fica bonito, né? Eu sinto saudade, é o amor que ficou da minha esposa. Então tá. Agora vamos mais uma vez levar nosso pensamento a Deus, depois de tanto recebermos, e vibrar,
Porque nós sabemos que o pensamento é vida, ele é capaz de transformações, desde que nós estejamos imbuídos de ajudar, com o coração aberto por amor. E pedir ao Pai que leve as nossas vibrações às famílias que irão comemorar o Dia dos Pais, que sejam harmoniosas, se dando bem, alegres, e se tiver algum descuido, algum entreveiro, que se abracem, se beijem, e tudo será esquecido e a vida seguirá melhor. Que as nossas vibrações possam alcançar também as pessoas que ainda estão muito doentes, ainda estão sofrendo nos leitos, nos hospitais, em casa. Que as nossas vibrações sejam bem energéticas, bem fortes de amor e fluidos benéficos, possam dar a elas mais resistência, mais força e alegria para continuar vivendo melhor. A gente também pede muito que Deus leve as nossas energias às crianças que estão sozinhas, desacompanhadas, perambulando nas ruas, más companhias, sujeitas a drogas, a vícios. Elas encontrem a luz do Pai e a mão que possa ser estendida a elas, levando-as para o melhor caminho. E por fim, pedir a Deus que nos preserve a nossa força de vontade e que nós possamos ser realmente perseverantes nos nossos ideais de servir